A partir de agora, está começando mais um programa Força para Viver, um programa online da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, comunicando a palavra de Deus através das mídias sociais. Quero dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, agradecer a sua companhia. E você pode interagir conosco através do chat. Deixa aí o seu comentário, a sua saudação e lembre-se que a sua participação é muito importante. Olá, boa noite. Força para Viver está no ar. Quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando. Você que está já aí interagindo através do chat, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande ter você em mais uma sexta-feira. Boa noite, irmão Regilânio. Boa noite, pastor Felipe. Boa noite a todos. Graça e paz. Louvamos a Deus por mais uma sexta-feira, pastor Felipe. Amém. Eu quero cumprimentar desde já o irmão Rodilei Pinheiro. Boa noite, na expectativa de mais um belo programa. Amém. Então, essa é a nossa expectativa também. Também a irmã Chaguinha, que está dizendo aqui, boa noite, pastor Felipe e irmão Regilânio, a paz do Senhor Jesus. Também já está aqui conosco a irmã Gracinha, nos cumprimentando também. Seja bem-vinda, irmã Gracinha. Ela está dizendo boa noite, graça e paz a todos. A irmã Angélica Vital, que nos acompanha lá de Barbalha, está nos cumprimentando também. A irmã Elisete Conrado, minha mãe, lá no Rio. Também a irmã Fabiana, lá do Brejo Santo, está nos acompanhando em mais uma sexta-feira. Temos a irmã Neuza, que nos acompanha lá de São Paulo. Boa noite, irmãos queridos. Amém. Então, estamos começando aí o Força para Viver, que tem rodado esse Brasil, né? Para a honra e glória do Senhor, levando, comunicando a mensagem da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão Regilânio hoje compartilhou um vídeo, né? O Facebook, na verdade, fez o vídeo lá, aniversário de amizade pelo Facebook. Verdade, pastor. Louva a Deus, né, por isso. E o mais importante é que não é só apenas uma amizade virtual, vamos assim dizer, né? Tem a aproximação e o melhor de tudo também, porque tem o acompanhamento pastoral, onde existe também o cuidado pastoral, e é algo que também nós desejamos a todos aqueles que, de uma certa forma, que moram na mesma cidade, que têm a oportunidade de conhecer, que saiam também, assim, apenas das amizades virtuais, né? Mas ter um relacionamento próximo com pessoas aonde podem ser trabalhado o caráter tanto de um como de outro, aonde podem cuidar também cuidar um do outro, né, pastor Felipe? Porque muitas vezes as pessoas se atentam tanto à amizade virtual que acaba esquecendo da realidade. É verdade, é verdade. E uma experiência interessante é que nessa era, né, digital, século XXI, que nós estamos, há muito essa questão de fazer amizades virtuais. Eu lembro minhas primeiras amizades virtuais na época do Orkut, né, e como aquilo ali era algo assim marcante, porque a gente via o perfil, a gente conhecia a pessoa sem ter um contato físico, né? E há muitas histórias até de relacionamentos amorosos, pessoas que até se casaram a partir de uma relação virtual iniciada, né? Alguns dão certo, outros dão errado. E eu tenho percebido também, né? A gente já conversou sobre isso algumas vezes, desde que começamos a live do Força para Viver, algumas pessoas se conheceram através dos comentários aí do chat do Força para Viver. Geralmente as pessoas que acompanham de forma semanal, como meus parentes de lá no Rio, e alguns irmãos aqui de Juazeiro. Então, vai com o tempo se acostumando com essa interação, em ver sempre aquele rosto lá, cumprimentando, graça e paz, tudo mais.
e então cria-se, né, um contato, um vínculo, uma amizade. E se você conheceu alguém através do Força para Viver, né, você teve contato com alguém, criou um vínculo com alguém, deixa esse comentário aí no chat. Você pode falar: olha, eu conheci fulano de tal através do Força para Viver, que nós vamos gostar muito de compartilhar isso. Nós estamos aqui com a irmã Naná, que participou na semana passada, dando testemunho, está dizendo boa noite, graça e paz. Estamos com a irmã Patrícia também. Seja bem-vinda, irmã Patrícia, aqui de Juazeiro do Norte. Boa noite, a paz do Senhor. Né, eu sábado falei, próximo programa eu gostaria que você assistisse, né? E ela está aqui conosco hoje. A irmã Chaguinha está fazendo aqui mais um comentário. Estamos também com a irmã Eliane, né? Está participando também. Boa noite, a paz a todos. E com o pastor Antônio Lopes. Seja bem-vindo também, pastor Antônio Lopes Facundo. Né? Na verdade, eu não sei se é ele ou a esposa dele que está ali no perfil, que está o nome dele e a foto da esposa, ou se é o casal, né? Mas, enfim, seja bem-vindos. E hoje nós estamos aqui no nosso Força para Viver, e temos a alegria de receber um casal missionário da região, né? Aliás, nessas últimas semanas, nesse último mês, né, para ser mais exato, nós temos tido a oportunidade de receber missionários aqui do Cariri, que estão testemunhando e tornando o Cariri mais conhecido aí no Brasil afora. E é o pastor Rogério e a missionária Ana Maciel, que são um casal lá em Mauriti. Boa noite. Boa noite, louvado seja Deus por essa oportunidade. Que alegria vermos, né, novamente nossos irmãos, mesmo distante, mas o virtual faz a gente sentir que Deus está presente, né? Que maravilha. Obrigado, pastor Felipe, pela oportunidade, irmão Regilânio, né? Eita, nome invocado, rapaz. Que bênção, muito obrigado por essa oportunidade. Então, meu nome é Rogério Nogueira da Silva, é Ana Maciel, nós somos missionários de missões nacionais, estamos atuando aqui no campo de Mauriti, vizinho aqui a Conceição, na Paraíba, a Bonito Santa Fé, na Paraíba, e também próximo aqui a Milagres e Barro. São as nossas cidades adjacência, e nós estamos grato a Deus pelo privilégio de servir o Senhor nesse campo. E também o meu filho, né? Que o pastor Felipe, ele já conhece, que é Rogério Filho, que faz faculdade aí em Juazeiro do Norte. Né? Então, Amém. Amém? Mais alguma coisa? Amém, amém. Vamos sim, temos muitas coisas para conversar nesta noite. Nós já vamos aqui direcionar algumas perguntas. Antes disso, eu gostaria só de cumprimentar mais alguns participantes que estão comentando aqui no chat. Então, nós temos a irmã Maria José da Silva. Ela diz que está de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda. O irmão Cícero Pedro também está nos acompanhando. Cícero, lá de São Francisco, Paraíba. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz. Estamos também com a irmã Larice Ribeiro, né, lá de Baixio do Canto, né? Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. A irmã Elisete está comentando aqui: eu mesmo fiz amizade virtual com os irmãos Regilane, irmã Chaguinha, irmã Claudiana, irmã Fabiana e missionária Ellen. Então, olha quantas pessoas conheceu através das lives do Força para Viver. O irmão Rodilei também está comentando aqui: esse programa me deu um privilégio de conhecer pessoas maravilhosas. Eu não vou citar nome para não esquecer de ninguém. Ok, mas se quiser trazer alguns nomes aí, fique à vontade, né? A irmã Maria José está falando: casal abençoado, é conhecida da Ana e do Rogério, né? Muito bem. Márcio Conrado, meu irmão, também está nos acompanhando. Boa noite a todos, a paz, né? O sobrenome não engana, né? Amém. Então, graças a Deus, né, nós podemos
estar fazendo essa live, podemos, assim, ouvir, né, compartilhamento, de que pessoas puderam conhecer outras, que pessoas puderam ser abençoadas pela vida de outras. Mas os nossos convidados de hoje, né, Ana e Rogério, os conheci tem 8 anos, né? Os conheci pessoalmente, na época que eu estava chegando aqui na região do Cariri. Foi um dos primeiros, assim, dos primeiros casais missionários que eu conheci aqui da região. A gente esteve lá em Mauriti, conversou, e esse jeito, assim, bem alegre, bem brincalhão, né? Eu mais quieto ali, mais tímido, mais na minha, mas a gente foi se interagindo um com o outro. Viajamos juntos para Fortaleza, né? Foi uma aventura aquela viagem. Aquela viagem foi depois, algumas lembranças. Usamos o carro do pastor uma vez. Ficamos aí no prego na estrada. Mas, assim, tem sido uma alegria muito grande poder receber vocês, né? E poder ver a cada dia o trabalho que vocês têm desenvolvido, realizado, a obra crescendo aí nessa cidade, nos distritos. E, então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, né? Então, primeiro que vocês se apresentassem aí para os nossos espectadores que estão hoje assistindo a nossa live. Amém. Missionária Ana, pode ir. Ele já se apresentou, vocês viram, né? Então, gente, boa noite, né? Aqui mulher também fala, tá? Então, nós queremos agradecer ao Senhor, né, por fazer parte, estar aqui hoje testemunhando do que Deus tem feito nesse lugar, nas nossas vidas, né? E dizer que nós somos missionários da JMN há 10 anos, né? Já estamos aqui há 10 anos. Antes nós éramos missionários de missões estaduais, né? Plantando igreja lá próximo da nossa terra, na nossa terra natal, na Maranguape. Mas há 10 anos nós aceitamos um desafio maior, né? A convite do pastor Washington, né? O pastor da PIB de Juazeiro, né? Ele é o culpado de nós estarmos aqui. Então, nós somos gratos a Deus e a gente é casado há 24 anos, né? Temos um filho de 22 anos, vai fazer 23. Já casei com ela 2 vezes. Somos apaixonados um por outro, cúmplice um do outro. Né? E quer casar pela 3ª vez? Ele quer casar comigo a 3ª vez, que é borda de prata, né? Então, assim, a gente é cúmplice, graças a Deus, um do outro, louvamos a Deus por essa parceria, né, que é o casamento. E o Senhor nos chamou para trabalhar para Ele, para servi-lo, e somos muito felizes com tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, em primeiro lugar. Queremos agradecer nossos parceiros que estão aí, alguns, né, a Mazé, que o pastor já falou, um amigão lá do Rio. Queremos agradecer a todos os parceiros e a todos os batistas brasileiros, né, que têm investido na obra do Senhor no Brasil e aqui no Cariri. Se você quiser saber mais de alguma coisa, pastor, você pergunta, porque senão, meu filho, eu vou me embora. Graças a Deus, durante esses... Peraí, pastor, tá falando. Fala, pastor. Não, pode falar, pode terminar a apresentação. Durante esses 10 anos, graças a Deus, a gente tem como um lema que nós queremos ser instrumentos de bênção para as pessoas, por onde quer que a gente passe, por onde quer que a gente ande, por onde quer que a gente chegue. E aqui, graças a Deus, nós estamos com 3 frentes missionárias, né? A sede, e Uburanas e Coité, agora na 3ª frente. Então, nós queremos ser instrumento de Deus para essa cidade. Amém, amém. E só lembrando que você pode também fazer uma pergunta aí pelo chat, né? Fazer uma pergunta complementar. O irmão Regilane também vai fazer aí algumas perguntas para o casal. Mas, assim, gostaríamos que vocês falassem um pouco mais, né? Falando sobre o reino, né? Falando qual trabalho vocês têm desenvolvido. Vocês já falaram do trabalho em Mauriti, Umburanas, Coité,
E como é esse trabalho, né? Como é que foi? Vocês chegaram em Mauriti, tipo assim, uma igreja, vocês já falaram que foi pelo pastor, mas tinha já uma igreja lá, e aí vocês assumiram essa igreja, esses trabalhos nos sítios, como é que foi? Fala um pouquinho aí o trabalho que vocês têm realizado esses 10 anos. Eu complemento. Sim, na verdade, a gente vai, como nós sempre somos cúmplices, né? Estamos aqui dividindo as tarefas, tá? Então, a gente estava plantando igreja na nossa cidade, a 30 quilômetros, né? E o pastor Washington nos visitou e nos convidou para um projeto que estava acontecendo aqui na cidade de Mauriti, pela Juvep. Aquele projeto que a Juvep faz aquela campanha em massa, né, na cidade, porque aqui não tinha trabalho batista. Então, em julho de 2010, eles vieram, né? E era outro missionário que vinha. Mas o que aconteceu? Não deu certo o missionário vir, não deu certo para outro vir. Resumindo, faltando 3 dias para o projeto terminar, o pastor nos encontrou lá no nosso campo, porque na época ele era coordenador de missões nacionais, né? E estava visitando as Jesus Transforma, e estava tendo no nosso projeto. E ele nos lançou o desafio, né? E a gente aceitou, faltando 3 dias para o projeto da Juvep terminar. Então, quando nós chegamos aqui, nós estávamos perdidos, né? Porque como era que nós íamos alcançar... Perdido no Cariri. Como era que nós íamos alcançar um projeto que já vinha há 25 dias, né, velho? 25 dias. Acontecendo, e nós correr atrás do prejuízo, né? Porque não tinha ninguém. Então, resumindo, na verdade, o projeto não foi um sucesso, tá? O projeto não ficou uma pessoa, uma família, que é a família do irmão Wilson. Então, e graças a Deus por essa família, né? Praticamente nós começamos do zero, né, na cidade. Amém. E só um esclarecimento, né? Falaram da Juvep. Teve outra família, né? Mas foram saindo as pessoas. Foram saindo, né? Não foram saindo. Geralmente acontece isso, né? Para quem não sabe, a Juvep é uma organização missionária interdenominacional especializada em sertão nordestino. Eu trabalhei 3 anos na Juvep antes de vir para o Cariri. E, curiosamente, quando teve esse projeto em Mauriti, eu estava na Juvep. Eu era radical sertão da Juvep, fiz uma visita de uns 3 dias ainda no projeto, né, para dar testemunho, desafiar as pessoas para o sertão e tudo mais, e depois vim embora. Então, eu não conheci vocês na época do projeto, eu fui conhecer quando eu estava me preparando para vir no Cariri. Na verdade, nem foi 2012, quando eu me mudei, foi 2011, antes de eu me mudar, que eu fiz uma visita no... não estamos ouvindo, Pregue a palavra lá no Crato. A gente teve a oportunidade de se conhecer. Ok? O irmão Regilane vai fazer uma pergunta aí para vocês também, mas eu vou antes ler aqui mais alguns comentários, né? Nós estamos com a presença do irmão Paulo Barcelar. Paulinho, seja bem-vindo ao nosso programa. O irmão Antônio Cláudio Baldassim. Deus abençoe a vida da missionária Ana Maciel e seu esposo, pastor Rogério. A irmã Celi Souza também está conosco. Boa noite, a graça e a paz do Senhor. O irmão Cícero também está aqui conosco. Seja bem-vindo, irmão Cícero. Eu estive com ele hoje de tarde, vai assistir hoje e está aqui conosco. A irmã Rosângela, também aqui de Juazeiro. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor. A irmã Janete Conrado também está nos acompanhando. Mais um lado que está sempre conosco. O irmão Rodilei está comentando sobre o testemunho de vocês o seguinte: Deus escolhe pessoas certas nas horas certas. Aleluias. Que Deus abençoe o casal. E a irmã Chaguinha ainda respondendo aquela primeira pergunta de pessoas que ela conheceu, né? No Força para Viver. Eu fiz amizade virtuais com o irmão Rodilei, Andréia, Ellen, Fabiana, Claudiana, Regilane, Elizabeth Conrado, acho que é Elisete Conrado, né, minha mãe?
Elaine Conrado, não lembro de todos os nomes. Então, a irmã Chaguinha, lá de Aurora, né, conheceu muita gente, né, do Força para Ver, graças a Deus. A irmã Angélica está comentando, esse casal missionário sempre passa uma energia boa. A irmã Ana, sempre muito engraçada. Aliás, a missionária Ana é famosa na região pela gargalhada dela, né? A gargalhada mais famosa do Cariri. O irmão Jurandir Manteiro também, seja muito bem-vindo. Graça e paz, que Deus abençoe todos os participantes. E a irmã Claudiana está aqui, né? Já algumas pessoas citaram que fizeram amizade com ela virtualmente, através do Força para Viver, e ela está aí marcando, batendo ponto, né? Como toda sexta-feira. Boa noite, graça e paz a todos, né? Digo como força de expressão, porque a irmã Claudiana não costuma perder as nossas lives. Ela também está dizendo que vocês são bênção, ok? E a irmã Chaguinha está corrigindo aqui, realmente, Lisete. Então, irmão Regilânio, sua pergunta. Primeiramente, né, boa noite, pastor Rogério, missionária Ana, louvado seja Deus pela vida de vocês. Boa noite a todos. Também não vou falar, pastor, quem eu conheci, virtualmente falando, porque vai ser muita gente, mas louvo a Deus por toda a sua família e por aqueles que têm se achegado até nós por meio das lives. Missionários, vou chamá-los assim, nesse trabalho de desafio, né, no início da cidade de Mauriti, eu não vou perguntar sobre as dificuldades que eu sei que tem, mas a boa nova que vocês poderiam contar, pelo menos uma, eu sei que tem muitas, mas pelo menos uma, para não somente alegrar o coração daqueles que nos assistem, mas também para incentivar aqueles que muitas vezes têm um chamado e deixa, às vezes, a chama se apagar um pouco, ou muitas das vezes pensa nessa questão da dificuldade, né? Algo que impactou de mudança, de boa notícia que poderia se trazer para nós nesse momento. Muito bem. Uma das coisas que nos alegra, que a gente sempre tem o prazer de ver as pessoas quando ela tem o primeiro contato com o Evangelho, quando ela percebe como ela deve abrir as Escrituras, vendo cada livro, cada capítulo, cada versículo, no discipulado. O que mais nos alegra é quando nós chegamos numa residência, eles abraçam a nossa chegada, eles começam, então, a compartilhar a sua vida e a gente começa a fazer o chamado discipulado, vida na vida. E o que nos alegra é quando essa pessoa toma essa decisão e aí continua com os chamados discipulados posteriores, né? Então, é muito bom e que isso nos alegra quando essa pessoa realmente, né, confia naquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos em, né? Então, todo o nosso trabalho aqui, ele foi em forma de uma formiguinha, né? Paciência, perseverança, oração, todos os dias intercedendo por esse discipulado, né? Então, da maneira que quando nós abrimos a segunda frente, né, que foi lá o Uranas, nós trabalhamos em casa. E essas casas que abraçaram, e a alegria depois as pessoas deu essa alegria, é quando nós batizamos elas, através desse discipulado, né? Então, para você que está nos assistindo, seja um discipulador, com carinho, com amor e perseverança, porque esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas lembre-se, a alegria maior é quando você vê essa pessoa sendo batizada. Amém. Vocês poderiam contar uma história que marcou vocês? Um testemunho de conversão, algo semelhante, algo que marcou vocês? Tem o do Josian. Tem o do Josian, que é o nosso líder, né? O nosso seminarista. Temos vários. Vamos contar do Josian. Ele vai contar o do Josian, né? Mas a gente tem vários.
O do Josian, bem interessante. O Josian, nós estava caminhando por Buranas, e aí encontrei com ele todo de branco, mas a esposa de pé descalço, vindo da igreja, né? E aí comecei uma amizade com ele. E a amizade com ele foi da seguinte forma. Eu passava na casa dele e dizia assim, Josian, eu posso orar por você? Ele disse, pode, pastor. Aí a gente entrava, orava por ele, e eu ia embora. Aí, nas outras oportunidades, Josian, vamos fazer um discipulado? Ele disse, como assim? É um estudo bíblico, onde você vai compreender o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Está bom. E começamos, então, a discipular esse jovem. E, no decorrer do crescimento da vida dele, nós percebemos, principalmente a minha esposa, percebeu que ele tinha um chamado para a obra, um chamado para o pastoreio, né? E aí, então, ela vai agora... Ela que descobriu, mas na realidade eu estava dando os passos, né? Não, mas não era nem isso que eu ia falar. Ele esqueceu que a gente primeiro começou a discipular o irmão dele, o irmão do Josian. E através do irmão do Josian, um dia a gente estava discipulando ele e o Josian chegou lá, foi o primeiro contato. Aí ele ouviu a palavra e passou um tempo, nós íamos para Umburana e nós encontramos ele vindo na procissão. Com o pé no chão, com a esposa. Todo de branco. Todo de branco. Era tarde, não era muito. Era. Aí ele disse, o Josian, que naquele dia ele se converteu. Porque quando ele olhou para nós, ele sentiu uma vergonha tão grande, assim, tão grande, que ele disse que não sabia onde tinha enfiado a cabeça. Só que aí ele pensava que nós não ia falar com ele. E a gente falou, opa, Josian, como é que vai ele? Como é que vai, Josian? Pronto, aquilo ali marcou a vida. Depois veio o processo, né? Mas a gente tem várias coisas maravilhosas que Jesus faz. E ele terminou o seminário agora, né? E está preparando, então, aí a famosa monografia para encerrar o projeto, né, na vida dele. Então, assim, ver o que Jesus faz, gente, é uma coisa que sempre alegra o nosso coração. Como que Jesus trabalha numa vida de uma... né? E, às vezes, eu fico vendo como o evangelho é simples. E poderoso, né? Como é que Jesus usa duas pessoas totalmente improváveis? Entendeu? Amém. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, não precisa ser sabido. Deus quer usar a sua vida. Deus, ele só quer pessoas disponíveis. Que você seja um potencial nas mãos dele. Porque ele vai fazer de você a pessoa que ele quer. Então, às vezes, a gente pensa que a gente não... São os improváveis, irmãos. Pessoas que, às vezes, ninguém acredita em você. Mas Deus acredita em você. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer a obra dele através da minha vida e da sua vida. Então, eu quero dizer para você que o mundo está precisando de pessoas comprometidas com Deus. Comprometida. E ele vai usar. Então, se a gente for contar aqui o que Jesus fez, a gente esquece até a dificuldade, que foram tantas. Isso. Mas a gente consegue esquecer em ver nas maravilhas, boas novas que ele anunciou aqui. A gente para aí, conversando com ela, e diz assim, meu bem, olha, Deus é tão maravilhoso, né? Deus usou a nossa instrumentalidade de servir, de honrar este Deus poderoso nas oportunidades que Deus nos concedeu, e a gente olha para trás e percebe, olha o que Deus fez, olha o que Deus está continuando fazendo. E esse rapaz, ele, por incrível que pareça, a nossa alegria é que a Frente de Umburana está em processo de organização. E ele diz, pastor, eu vou assumir a igreja. Ai. E isso me alegra, e isso nos alegra. E isso vale a pena você investir numa vida na vida. Olha, você pode ser um instrumento de bênção para qualquer pessoa, em qualquer lugar onde você esteja nos ouvindo. Deus abençoe. Realmente é bastante impactante nós ouvirmos, né? O Josiane foi, inclusive, meu aluno no seminário, e esse testemunho dele de conversão, né? Vocês encontrando ele voltando de uma profissão,
abordam ele, começa fazendo uma oração simples, né? E isso daí é muito impactante para você que está nos assistindo, que às vezes você pensa o seguinte: para eu evangelizar, eu tenho que saber falar muita coisa, para eu ser missionário. E é algo simples, você fala para uma pessoa: posso orar por você? Dificilmente a pessoa recusa. A partir dali vem um contato, um segundo contato, daqui a pouco vamos lá, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia juntos. Daí Deus trabalha naquele coração, a pessoa se converte, faz seminário e agora líder de congregação. Então, glórias a Deus pelo ministério de vocês, né? E essa foi uma experiência, assim, marcante positivamente. E eu gostaria que vocês compartilhassem, teve alguma experiência, né, de superação que vocês enfrentaram? Ou seja, uma dificuldade grande que vocês precisaram superar? Gente, eu costumo dizer para o meu esposo que quando a gente planta igreja, a gente não planta só uma igreja batista, né? A gente planta e as pessoas vão saindo e às vezes tentam dividir a igreja. E uma das coisas que mais marcou a nossa vida foi essa dificuldade de quase uma divisão em Umburanas, né? E isso foi um test drive para a gente. Ver que as ovelhas são de Deus, né? As ovelhas são de Deus e Ele molda a nossa vida. Não sei se Ele tem outra, mas para mim, para nós, foi uma das primeiras dificuldades. Apesar de Mauriti ser uma frente bem complicada. Por quê? Porque é uma cidade que a Junta orou 20 anos para abrir um trabalho aqui, os batistas brasileiros. Porque a gente está ao vivo, a gente não pode contar muitos detalhes, né, pastor? Então, assim, o que enraiza assim, de mal assim, nessa cidade? Então, assim, e ver hoje o que Deus está fazendo, eu vejo uma superação. Eu vejo... Isso, né? E quando vocês falam, quando contamos as bênçãos, às vezes não se tem noção das dificuldades que se enfrentou para chegar lá, né? Perseverança, persistência precisa ser realmente muito grande quando se faz o trabalho missionário. E vontade de desistir, vontade de ir embora, vontade de sair. Distância coisas, da família. Vem tudo que você... Não é isso? Verdade. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né, na plantação acontece muitas outras coisas. Uma delas justamente é essa, né? Que às vezes a pessoa... a gente está discipulando, a gente faz todo o processo discipulado, mas a cidade de Mauriti, ela é uma cidade portuária, onde muitos viajam, vão embora, né? Vão embora e depois retornam. Uns que são crentes, quando vão para outra cidade, quando retornam, não retornam como do mesmo grupo. E aí onde entra justamente os problemas, né? Somos uma igreja perfeita? Claro que não, mas nós somos um diferencial, não é verdade? Nós sempre usamos aqui um lema, o seguinte: irmãos, seja diferente para fazer a diferença no meio de tantos diferentes que existe por aí. Então, a diferença vai fazer toda a diferença no evangelho que está se enraizando na vida de uma plantação de uma igreja. E assim, eu costumo assim dizer para ele também, que a gente, e para você que está aí nos assistindo, não tenha medo de errar. A gente erra acertando, né? A gente erra para acertar. E a outra coisa também que nos marcou foi que a gente começou um trabalho em outro local, outro distrito, que era Buritizinho, não sei se o pastor lembra. E nós começamos um trabalho lá e não deu certo. Então, aquilo mexeu muito com a gente, entendeu? Eu dizia que dava certo, e ela dizia que não. Eu não sentia, assim, tipo que não teve aquela coisa. E eu fui com ele porque ele é meu marido. Tá entendendo? Então, a Deus nos deu para ser ajudadora.
Bem que a gente é bem que ajuda, né? Mas eu obedeci, mas o meu coração não era naquele lugar. Mas o meu marido ia, eu tinha que ir com ele. Então a gente ficou 2 anos e a gente sofreu muito quando a gente viu que não deu certo o trabalho. E essas coisas acontecem e a gente é bem que a gente aprende, né, também com isso. Então são coisas assim que acontecem que às vezes mexe com a nossa estrutura, mas só que Deus vai nos fortalecendo, nos ajudando. Graças a Deus, tem os intercessores que seguram as cordas em oração, que fica cuidando da gente. E isso a gente vê que a oração chega no trono de Deus e o Senhor manda o Espírito Santo nos visitar e nos consolar e dizer que levanta a cabeça e continua, entendeu? Então, assim, eu vejo isso, os desafios do campo missionário. Amém. O irmão Ailson está comentando aqui. Ouvir missionários é muito importante pelos testemunhos lindos que eles contam. Né? O irmão Antônio Cláudio está dizendo, amém, irmã querida. Deus os abençoe. Permaneçam firmes. O melhor está por vir. Aleluias. A irmã Janete Conrado está dizendo, vale a pena seguir esse Deus maravilhoso. A irmã Elisete dizendo aqui, amém. Missionária Ana. Né, a irmã Celi também comentando, amém, amém. A irmã Anália, a missionária Anália também está aqui conosco, né, compartilhando que já passou pela mesma dificuldade, né, de o que acontece, né, muito aqui na região, de a pessoa, você começa a investir na pessoa, começa a evangelizar ela, tá caminhando, tá discipulando ela daqui a pouco vai para outro estado, e aí nesse processo ela acaba se perdendo novamente, e aí ela volta depois, mas aí ela não está mais receptiva. Então, já passei por isso, vocês passam por isso, a missionária Anália, acho que todos os missionários do Cariri, né, e não só do Cariri, mas de toda a região do sertão nordestino, acho que se a gente se perguntar, não tem um que não passe por isso com frequência. É verdade que realmente é um desafio muito grande, né? E até a observação quando ele fala que é uma cidade portuária, é uma força de expressão, no sentido de que as pessoas vêm e vão, né? E há um trânsito muito grande de pessoas, porque aqui é bem longe do mar, né? Então não tem... A portuária! É porque as pessoas não têm emprego, né? Mas não ela têm... diz, ele quer dizer, força de expressão. 50 quilômetros do mar, né? Então... As pessoas não têm profissão, elas vão embora trabalhar em outro lugar, né? Minas, São Paulo, não é isso? Isso, essa realidade do sertanejo, o irmão Regilânio mesmo que está conosco, já trabalhou muito em viagem, não é verdade, irmão Regilânio? Teve pelo Piauí. Fala um pouquinho por onde você já rodou a trabalho. Trabalhei viajando 17 anos, pastor. Trabalhei no estado de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Piauí, Bahia. Já trabalhei no Pará, no Maranhão. Então, assim, já trabalhei em vários lugares aí, por esse mundo afora. E algo que o pastor Rogério falou, que é muito interessante, é justamente essa questão da saída. Quando você está na localidade e você começa a sair, a viajar, você quer congregar, mas muitas das vezes você acaba encontrando... Você não encontra uma igreja batista, você acaba encontrando outras denominações, mas você quer congregar. Mas o que acaba acontecendo? Se você não tiver um bom acompanhamento, um discipulado, como o próprio pastor Rogério e a missionária Ana falou, você acaba assimilando algumas coisas que não deveria. Isso sem falar muitos companheiros descrentes que acaba trazendo muitas mentiras pelo diabo para tentar lhe roubar a fé ou lhe enganar, principalmente quando se trata em questão de dinheiro, quando se trata em questão de caráter, né? E isso, quando vem um retorno, quando a pessoa retorna, ela está tão cheia de coisa que muitas vezes, no lugar de procurar o líder e desabafar e conversar, ele muitas vezes acaba ficando até um pouco avesso a essa situação, né? Então,
É como a gente já conversou aqui algumas vezes, né? Falando que um coração ensinável é o que vai fazer a diferença nessas situações que acabam acontecendo. E é importante, vocês que nos assistem do Rio, São Paulo e de algumas regiões do Brasil, às vezes não dá para ter uma noção o quanto a região do sertão nordestino ainda tem carências de igrejas, congregações, às vezes viaja, né, como o irmão Regelane compartilhou, viaja assim distâncias muito longas e tem dificuldade de encontrar uma igreja, né? Às vezes consegue ainda encontrar uma congregação de alguma outra denominação evangélica, às vezes até isso se torna um pouco difícil. Então ainda há uma carência, ainda há uma necessidade muito grande de um trabalho de consolidação das igrejas aqui na nossa região. E você que tem acompanhado o Força para Viver semanalmente, você pode observar que a maioria dos pastores e líderes vem de fora, né? Ana e Rogério até que vieram de Fortaleza, da capital cearense, não vieram de tão longe, mas temos conversado sempre com pessoas, né? A Anália, por exemplo, é da Bahia e está aqui no Cariri. Eu sou do Rio, o pastor Melquisedeque, que esteve aqui recentemente, é de Pernambuco. Então, é muito comum as pessoas virem de fora para poder assistir às igrejas e os trabalhos aqui na região do Cariri cearense. Então, há esse desafio de igrejas e há o desafio também de líderes para estarem à frente dessas igrejas, né? Então, há muito se fazer em termos de avanço missionário, em termos de evangelização, em termos de alcançar pessoas, como foi o caso de Josiana, né? Quantas pessoas não têm essa oportunidade de, voltando ali de uma atividade, de uma profissão, poder encontrar o casal missionário na rua e assim ouvi-los, né? Umburana já existe há muito tempo, distrito, mas só agora, né? Quando vocês chegaram lá? Nós chegamos com um ano depois. 2013. Chegar aqui. O projeto da 2011. 2011. O projeto Juvep não foi para Umburanas. Foi o único distrito que eles não foram. Só em 2011 que começou-se a ter um trabalho efetivo de evangelização naquele distrito, né? Foi isso. É bastante desafiador, porque tem muitas comunidades semelhantes a Umburanas, como foi Santa Vitória, lá em Aurora. A irmã Chaguinha está aí, conhece muito bem o desafio que foi Santa Vitória, nós podemos chegar lá sem ter nenhuma igreja evangélica, a gente começar a fazer os cultos, a evangelização, os estudos bíblicos, para poder aquelas pessoas ouvirem da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, tem muitos distritos povoados que não tem nem missionário lá para pregar, não tem nenhum crente para estar ali falando de Jesus para os seus vizinhos, não tem nenhuma igreja, mesmo uma igreja pequena, modesta, de qualquer denominação que seja, tem muitos distritos que ainda não tem. Então, precisa ainda de pessoas para falar de Jesus, anunciando a salvação. E eu queria encerrar esse momento de perguntas, a não ser que haja mais alguma pergunta aí do chat, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre os desafios do projeto, né? Então, as principais necessidades e expectativas futuras que vocês têm. Bom, o projeto, ele está em 3 pontos, né? Plantação, crescimento, né? E aí ela vem, então, a organização, que nós chamamos de autossustentável, autogovernável, autopropagadora, né? Esse é o desafio do projeto de plantação de igreja. Umburanas já tem o templo, né? Estamos nesse processo já do futuro aí, de organização. Mauriti, nós estamos aguardando a construção do templo, que era para ter acontecido nesse ano, mas a pandemia tirou tudo e todos do caminho, né? E também estamos preparando também o Coité, né? Então, nosso maior desafio hoje é o Coité. É o Coité. Por ser um distrito que não tem nenhuma igreja evangélica, nós somos os pioneiros.
e o maior índice de alcoolismo. E o nosso desafio é, já estamos comprando terreno, ainda falta uma parte. Então, a esperança que o nosso executivo nos deu, que construirá as duas ao mesmo tempo, se nós tivermos o terreno do Coité. Então, o Coité é o nosso maior desafio, esse recente. E o irmão Wilson também ir para o seminário, né? O irmão Wilson também está com desejo grande de ser o líder, mais um líder. Então, os nossos dois desafios é construir os três, né? Mauriti e Coité, e o irmão Wilson no seminário, que é um desafio. Às vezes, só uma correçãozinha bem interessante. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que é que vocês colocam Primeira Igreja Batista da Convenção? Por que você não usa a expressão congregação? Porque nós não podemos confundir aqui na cidade esse nome, congregação. Então, a gente usa a expressão Primeira Igreja para não gerar uma confusão na cidade. Que tem muito, que tá? tem muito aqui. É uma das coisas que mais nos... Que tem a identidade, o avanço do evangelho. A questão da identidade, né, da igreja é importante, porque eu já percebi muito isso, né? As pessoas, às vezes, querem saber, né? Quando se chega, né? Você é uma igreja, né? E às vezes, quando eles ouvem falar de evangélico, eles ouvem o que a televisão mostra, né? Os que os noticiários mostram, que geralmente mostram as escorregadas, né? E aí cria já aquela expectativa negativa. Então, precisa se construir uma reputação também como igreja, né? E no nosso caso, Igreja Batista. O irmão Ailson está comentando o seguinte: quando me converti, eu viajava pelo norte e tinha muitos contatos com irmãos de outras igrejas. Só permaneci firme porque lia a Bíblia, lia diariamente a Bíblia e não perdia a EBD, né? Então, o Ailson também viajou bastante, né? Essa é a questão do nordestino, né? Viajar, do sertanejo, viajar muito, migrar muito, né? Eu, por exemplo, meu pai, ele é paraibano, ele era paraibano, no caso, foi morar no Rio, então sou filho de nordestino, tenho parentes nordestinos, mas fui nascer lá no Rio de Janeiro, né? Meu pai viajou para lá, minha mãe mineira, né? Então foram se conhecer no Rio de Janeiro, ok? E nós vamos então encerrar esse momento das perguntas. Irmão Regilânio, tem mais alguma pergunta? Observação aí para complementar? Não, pergunta não. É só falar que a localidade do Ité, eu conheço assim um pouco de passagem, e vi lá, né, a congregação da Primeira Igreja Batista, lá na via principal, e realmente é um desafio grande, mas eu creio que dali, quem está de São Miguel, Deus abre as portas ali para Bonito de Santa Fé, porque o distrito de São Miguel, Pastor Felipe, também é um distrito grande, e agora está ficando pavimentado, e eu creio que Deus vai conduzir os irmãos a abrir uma frente lá também, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ter aqui, daqui a pouquinho, o momento da reflexão bíblica, né, que o pastor Rogério, né, vai estar trazendo para nós. E nós estamos no mês, né, na campanha de missões nacionais, desafios de missões nacionais. E durante esse mês, é um mês que temos, assim, clamado, intercedido bastante para que Deus levante mais obreiros para a sua seara, né? Então, você que está nos assistindo, coloque também a sua vida em oração, ore pelos desafios do sertão nordestino, ore pela nossa região e ore pelos desafios do Brasil como um todo, né? Então, falamos muito especificamente daqui onde estamos, Cariri Cearense. Nós sabemos que no Brasil afora existem diversos desafios semelhantes, né? A irmã Maria José está dizendo o seguinte: conheci um pouco dessa carência através das viagens missionárias da Caravana da Alegria.
quando tive o privilégio de conhecer a missionária Ana e o pastor Rogério. É uma região muito desafiadora, né? Então, quem vem aqui realmente fica e sai impactado. O irmão José Alves também está nos cumprimentando, lá do Baixio, né? Seja bem-vindo aí, irmão José Alves, lá do Baixio do Campo. Amém? Então, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? Eu quero convidar você agora a estar assim atento, né, ao que Deus ele vai falar ao seu coração. Amém? E a palavra de Deus, ela penetra em cada coração. Amém, pastor Rogério? Deus Amém. Possa capacitar quando aparecer aí na telinha de novo, né? A gente faz o encerramento do programa. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com você neste desafio desse tema bem interessante, né? Porque ele me amou, né? Ele nos amou primeiro. Mas eu quero compartilhar com você o texto de Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Esse é um texto bem conhecido e eu quero compartilhar para você nessa noite. E ele dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partia o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Que o Espírito Santo, nessa noite, possa falar a cada coração, a cada participante nesta noite. Em nome de Jesus, amém. A igreja, as marcas distintivas da igreja primitiva, né? Esta igreja, ela é uma igreja exemplar, ela tem marcas importantes que nós podemos absorver essas marcas nos dias de hoje, né? Então, ao examinarmos esse texto e analisarmos profundamente, nitidamente existem as marcas dos primeiros cristãos em Jerusalém. E quais são essas marcas? A primeira marca era uma igreja composta de cristãos regenerados, arrependidos de uma vida pecaminosa e que agora era habitação do Espírito Santo na vida de cada membro desta igreja, a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva. Como diz o apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz, olha, se aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, na vida daqueles que abraçam verdadeiramente a fé em Jesus, esses realmente são transformados, libertos, e eles passam, então, a honrar este nome poderoso, e eles estão, e eles se batizam biblicamente em obediência aos mandamentos do Senhor Jesus. Então, essa é a primeira marca distintiva da igreja. Era uma igreja composta de crentes regenerados e biblicamente batizados. Eles realmente obedeciam, eles realmente seguiam Jesus de verdade. A segunda marca distintiva desta igreja é que esta igreja era composta de membros batizados mesmos. O batismo por imersão, né? Que está no verso 41. Quem crê em Jesus Cristo deseja o batismo e se compromete com a igreja.
se compromete com a obra missionária, se compromete em ser participante da obra missionária, se compromete a ser fiel em tudo na obra missionária. Então, esses que são realmente batizados, esses que realmente obedeceram os mandamentos de Jesus em se batizar, em servir ao Senhor, em honrar a este Deus poderoso, era essa a marca dos membros da primeira igreja. A terceira característica dessa igreja, além de ela ser uma igreja composta de crentes regenerados, pelo batismo, né? A igreja se mantinha unida em torno das doutrinas apostólicas. Eles estavam se enraizando, eles estavam crescendo e viviam em comum acordo, em comunhão e oração. Comunhão e oração é um dos pontos principais da vida de um cristão na obra missionária. Está em comunhão, está orando, está no partir do pão, nas orações. Provavelmente essa refeição era fraternal, seguida de uma ceia do Senhor. A quarta característica é que esta igreja vivia o amor cristão na prática. Esse tema de missões nacionais deste ano, ele é desafiador. Amar de verdade, amar de palavra. É muito fácil dizer, mas devemos amar de atitude. E a igreja primitiva, ela vivia esse amor, eles praticavam este amor. Os que tinham mais compartilhavam com os que tinham menos. E, acima de tudo, eles não possuíam nada. O programa de assistência social hoje não se compara ao que houve naquela igreja. Compaixão e graça. Nós devemos amar realmente de atitude, de ações. E esse amor me leva a cuidar, esse amor me leva a discipular, esse amor me leva a ganhar vidas para o Senhor, esse amor me leva a amar mais por missões, amar mais aos perdidos. E que coisa interessante, diante de tudo isso, esse tema, ele me amou, porque ele me amou primeiro. Então, se ele me amou primeiro, eu também preciso amar. E, por último, a igreja era relevante na sociedade. Por quê? Porque eram membros biblicamente batizados, eram membros realmente regenerados, eram membros que tinham tudo em comum, eram membros que tinham amor pelos perdidos, e esta igreja se tornou relevante. Você como igreja, nós como igreja, você que está nos assistindo com o plano hoje, você é uma igreja relevante aonde você está. Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. E a obra missionária precisa de cada um de nós. Amém. 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 Vamos compartilhar, fazer agora um momento de oração. Irmão Regilane vai estar fazendo. Nós temos aqui já alguns pedidos. Ok? Irmã Chaguinha pede oração pela saúde do irmão Batista. João Batista. Irmão João Batista está com Covid. Está internado com Covid. A irmã Claudiana pede oração por todas as frentes missionárias e por todos os missionários, para que Deus fortaleça e ajude a vencer os desafios nos campos. Amém? A irmã Maria Lúcia pede oração pelo esposo, não consegue ficar nos caminhos de Deus, né? Então, Deus possa firmar os passos do marido da irmã Maria Lúcia. Amém? Então, vamos orar por esses pedidos. Eu vou pedir para a missionária Ana, né, fazer essa primeira oração. E depois vamos ter ainda a segunda rodada de oração, que já estou vendo mais alguns pedidos aqui. Buscando todos os missionários nos campos. Amém. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Te louvamos por ser o nosso Deus tão bom, tão cuidador.
Obrigado por tudo. Quero colocar diante do Senhor os pedidos, Pai, daqueles que estão com Covid-19, Pai. Ô, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Visita, Senhor, esse que foi pedido aqui agora. Também temos aqui nossos irmãos em Umburanas, Pai. A família da irmã Fabíola, Pai. Sua vozinha está internada aí no regional. A família está toda sendo monitorada. Pai de amor, Pai de bondade. Cuida de cada um que está no hospital. Cuida das suas famílias que estão em casa também sofrendo. Pai, eu te peço também pelos campos missionários, pelo fortalecimento de cada campo, Pai. Nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, tempos, Pai, onde muitas vezes, Pai, fica tudo parado, mas eu quero te pedir, em primeiro lugar, que tu fortaleça os crentes. Em nome de Jesus. Que os crentes possam viver por fé, Senhor. Sim. Para continuar a tua obra, pois tu precisa muito de nós ainda. Pai, tu pode fazer essa obra, mas tu quer contar com a gente. Louvado então, fortalece Deus. Cada membro, cada campo, cada crente, cada cristão. Abençoa esse programa cada dia. Louvado Pastor, seja Deus. Irmão, Deus de amor, muito obrigado por cada parceiro também desse programa. Em nome de Jesus é que eu te oro e eu te agradeço. Amém. 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 Eu vou pedir para o irmão Regilane, então, orar pelo pedido do irmão José Alves. Pede oração por um jovem que reconhece o amor de Deus, né? Reconheceu a Cristo como Salvador, Senhor e Salvador. Então, tem pessoa que se converteu, né, a Cristo, graças a Deus. A irmã Janete pede pela saúde dela e a irmã Fabiana pede oração pela igreja em Brejo Santo. Amém? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse momento, com os teus filhos, com os teus servos, com todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Senhor, eu te peço pela igreja ali de Brejo Santo, que o Senhor abençoe aquela igreja, fortaleça o pastor Melquisedeque, como a irmã Fabiana e todos os membros, Senhor. Levanta homens, mulheres para ajudar o teu filho ali naquele lugar, para que vidas venham ser salvas e impactadas. Também, Pai, te peço pela saúde da irmã Janete, abençoa ela. Ó Deus, restaura por completo, Senhor, para que teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, através da vida dela. Abençoa, Pai, também esse jovem que tomou a decisão por Senhor. Firma ele nos teus passos, que teu Espírito Santo o ajude, o console, o fortaleça, Senhor, contra as mentiras e as ciladas do inimigo, como também, Senhor, de pessoas maliciosas que tentam sempre puxar para trás, Senhor. Abençoa também, Pai, o esposo da irmã, que cede muitas das vezes, Pai, pela bebida, Senhor. Que teu Espírito Santo venha convencê-lo, Senhor, do pecado, do juízo, da ira e fortalecê-lo, da sabedoria à tua serva também, para poder lidar com essa situação, não para que ela venha entristecer o coração, Senhor, mas para fortalecer, para que ela venha perseverar para a glória e o louvor do teu nome. Obrigado, Senhor, pela do missionário, do pastor Rogério, da missionária Ana Maciel, como também do pastor Felipe Conrado. Abençoa eles, guarda eles e livra-os de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, estamos encerrando o nosso programa. Força para Viver fica por aqui. Mais uma vez, agradeço ao casal missionário que está participando aqui conosco. Agradeço a todos vocês que estiveram participando, interagindo aí pelo chat, pelo Facebook, pelo YouTube. Deus abençoe a vida de cada um. E, irmão Regilânio, considerações finais. Depois, o casal missionário também vai dar suas considerações finais e vamos encerrar. Amém, pastor. Quero só agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade, mais uma sexta-feira, e a participação de todos, do casal missionário, pastor Rogério, Ana, e pela sua vida também. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Muito bom. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. E quando vocês passaram aqui pelo Mauritício, nós tivemos aqui, entre em contato, tomar um café junto conosco aqui. Ok? Amém. Muito obrigado, pastor Felipe, Regeliano, muito obrigado por essa oportunidade. Para nós é um privilégio
falar daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer e continuar a fazer, porque Ele é Deus. Amém. Obrigada Amém. por tudo, obrigado pelo convite. E estamos em campanha de missões nacionais, porque Ele me amou, eu amo, Eu multiplico, eu eu oro oro e eu reparto. Então, você Amém. pode nos visitar, nos chamar para falar na sua igreja, que a gente fala com mais detalhes, Isso. tá bom? Então, estamos aí à disposição dos irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo.